Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. Apresento para vocês a bolsa Antônia, uma bolsa pensada para quem gosta de elegância e não abre mão do espaço. Espero muito que vocês gostem dessa aula, produzi ela com muito carinho e com muitas dicas importantes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os passo a passos que eu posto por aqui. Se você de cara já gostou da bolsa Antônia, deixa para mim aqui a sua curtida e o seu comentário porque é muito importante. E dessa forma você vai estar retribuindo o trabalho que eu publico gratuitamente por aqui. Já deixa aqui nos comentários se é a primeira vez que você está assistindo uma aula do canal. A bolsa Antônia ficou muito espaçosa. Vou mostrar aqui a parte interna para vocês, olha só. E eu fiz ela no fio de malha, mas é claro que você pode adaptar a receita para o fio de sua preferência. Na bolsa Antônia, eu utilizei o fio de malha de 25 milímetros e do segundo novelo, essa foi a quantidade que sobrou. Vou pesar para vocês tanto o fio quanto a bolsa. Do fio ainda ficou sobrando 102 gramas. Ficou pesando 580 gramas. De comprimento, a minha peça ficou com 25 centímetros, de altura 20 e de largura 9,5. Lembrando que durante a aula eu explico como vocês podem fazer a bolsa maior ou até mesmo menor. Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou no link da descrição. Lá na comunidade temos lançamentos mensais de aulas exclusivas, então vem fazer parte para não perder nada. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar fio de malha premium de 25 milímetros da Fischer. Reservei aqui 2 novelos. Para essa bolsa, nós vamos precisar de pelo menos ali um novelo e meio, quase 2 novelos, tá, gente? Essa cor é a terracota. Tanto o fio quanto os acessórios vocês encontram na loja Matilda. E nós temos cupom de desconto. Nosso cupom é TATA. THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Vou usar agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, essa minha eu comprei na Shopee, vou deixar aqui na sacolinha, é só você clicar e compra direto pelo YouTube Shopping ou no link que eu vou deixar na descrição, tá? E aqui temos os acessórios para a nossa aula de hoje. Vou utilizar 4 argolas articuláveis para alça de mão, são 4. Botão imantado de 18 milímetros, 2 piercings de bolsa, vou utilizar um par, todos na cor dourada, mas você pode optar pela cor que você mais gosta, seja ela no prata, no grafite. Vou utilizar um mosquetão, esse aqui, pessoal, é o PP. Se eu não me engano, lá na loja Matilda, ele agora tá numa nova versão aqui mais oval, tá bom? Eu vou deixar todos os links para vocês na descrição do vídeo, tá? Vou utilizar 2 porta-alça, porta-tassel, e ele já vem com essa argolinha para colocar no mosquetão. Isso aqui é pro chaveiro da nossa bolsa, tá bom? Vou utilizar 1 metro de corrente, essa aqui eu já tinha, comprei aqui na minha cidade. Lá na loja Matilda, eles também vendem o metro ou a corrente pronta com a argola articulável, tá? E mosquetão. Eu também vou deixar o link para vocês na descrição. E vou utilizar uma etiqueta de metal personalizada, essa minha eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link para vocês, tanto na descrição quanto na sacolinha aqui do lado, tá? A minha é a menor, se eu não me engano é 28 por 11 milímetros, tá bom? Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial.
Vou iniciar o meu trabalho fazendo 51 correntes. Caso você queira a sua bolsa maior de altura, você vai precisar aumentar de 5 em 5 correntes. Caso você queira o seu trabalho menor de altura, você precisa diminuir de 5 em 5 correntes, tá bom? A quantidade de pontos aqui das correntes precisa ser número ímpar. Então, 51, 56, tá bom? Assim sucessivamente. Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou fazer 51 correntes. Trabalhei aqui 51 correntes, que ficaram medindo 42 centímetros. Caso você esteja utilizando um fio mais fino do que o meu, seja ele de poliéster, o fio que você está trabalhando, e você quer no mesmo tamanho que a minha bolsa, nesse caso você segue as medidas, faz correntes até chegar em 42 centímetros, e aí você confere se você tem corrente de número ímpar, múltiplos de 5, que é 5 correntes mais 1, tá? No caso é múltiplos de 5 até finalizar a quantidade de correntes, e uma corrente para subir, para começar o corpo da bolsa, tá bom? Então, aqui eu tenho as minhas correntes, eu vou virar elas, e vou começar a trabalhar nessas ondulações. Por isso, a gente pula essa primeira ondulação e fica com 50 pontos, números pares de pontos, tá? E aí fica múltiplo de 5. Então, eu entro aqui na segunda ondulação, pulo a primeira, vou na segunda, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Eu vou trabalhar aqui 5 pontos baixíssimos. Vamos no próximo ponto, na próxima ondulação. A sua corrente permanece ali embaixo, tá bom? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e passo dentro da alcinha que está na agulha. Vamos na próxima ondulação, tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2 alcinhas da agulha. No próximo, a mesma coisa. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos trabalhar 5 pontos meio altos. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Aqui eu já fiz 3 pontos meio altos. Laço o fio na agulha e faço o quarto. Laço o fio na agulha e faço o quinto ponto meio alto. Agora, vamos repetir 5 pontos baixíssimos, 5 pontos meio altos. 5 pontos baixíssimos, 5 pontos meio altos. Então, vamos lá. Entro na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Aqui eu já fiz 3 pontos baixíssimos. 4 e 5. Agora vamos fazer 5 pontos meio altos. Laço o fio na agulha, vamos na próxima ondulação, puxo o fio aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Aqui eu já fiz 2 pontos meio altos. 3, 4 e 5. Vamos seguir essa repetição, 5 baixíssimos, 5 meio altos, 5 baixíssimos, 5 meio altos, até finalizar todas as ondulações. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, aí eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dessa repetição, tá?
Vamos fazer uma corrente. Eu vou tirar minha agulha e vou entrar aqui, ó, em cima. E entro no meio do último ponto meio alto que eu fiz. Pego esse fio e passo pra cima pra gente ir arrematando ele, tá? Comecei com um ponto baixíssimo e terminei com um ponto meio alto. Mas isso vai depender da quantidade de pontos que você fizer, tá? Da quantidade de correntes. Aqui eu abri a onda, eu vou falar dessa forma. E nós precisamos fechar. Ela abriu e precisa fechar. Vou falar assim para vocês entenderem, porque a cada carreira muda um pouco. Vou virar o meu trabalho. Aqui, como eu vou já iniciar com um ponto meio alto, eu vou subir mais uma corrente para ficar com duas, para dar a altura do ponto, tá? Se aqui fosse começar com um ponto baixíssimo, eu faria apenas uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E aqui, aonde tem ponto meio alto, eu vou trabalhar ponto meio alto. E aonde tem ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu laço o fio na agulha e eu vou trabalhar pegando apenas na alcinha de trás. Então, eu entro aqui onde esse fio está, pode deixar ele aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, só que eu pego apenas na alcinha de trás. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço o ponto meio alto, porque aí eu já vou arrematando ele. Laço o fio na agulha. Vamos no próximo ponto, somente na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo. Passo aqui pra frente. E faço o ponto meio alto. Já fiz 3 pontos meio altos. 4 e 5, sempre pegando somente em uma alcinha, que é a alcinha de trás. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos baixíssimos. Então, venho aqui na alcinha de trás do próximo ponto e faço 1. No próximo ponto, pegando somente na alcinha de trás, 2. No próximo ponto, 3. 4. E 5. Agora, ó, tá vendo aqui, ó, abriu, fechou a onda. Aqui desse lado a mesma coisa, abriu, fechou. Agora vamos trabalhar 5 pontos meio altos. Laço o fio na agulha, entro na alcinha de trás e faço um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto na alcinha de trás, puxo o fio e faço o segundo ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto somente na alcinha de trás, faço o terceiro, o quarto e o quinto. Agora, vamos trabalhar 5 pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos seguir desta forma até o final da carreira. Trabalhei aqui, olha, a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Agora, o que você precisa fazer? Aonde você tem o ponto baixíssimo, você vai fazer o ponto meio alto, e aonde você tem o ponto meio alto, você vai fazer o baixíssimo. Porque agora nós vamos abrir a onda novamente. Aqui nós abrimos e fechamos. Agora nós vamos abrir novamente. Então, aonde tem o baixíssimo, eu vou fazer o ponto meio alto. Então, eu já sei que os primeiros pontos da minha próxima carreira, eu vou trabalhar meio alto. Então, eu já subo aqui 2 correntes. 1, 2. Agora, vou virar o meu trabalho e vou fazer 5 pontos baixíssimos. A partir daqui, você trabalha pegando sempre na alcinha de trás, tá bom? Então, laço o fio na agulha, aqui são as 2 correntes, vamos aqui, ó, em cima do primeiro ponto, pegando na alcinha de trás e faço 1, laço o fio na agulha, 2, laço o fio na agulha, 3, laço o fio na agulha, 4, laço o fio na agulha, 5. Pronto. Agora, vamos trabalhar 5 baixíssimos, porque aqui tem 5 meio altos. 1, 2, 3,
4 e 5. Agora, vamos fazer 5 meio altos. Laço o fio na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, 5 baixíssimos, 5 meio altos, 5 baixíssimos. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Fiz aqui a minha terceira carreira. Agora aqui, para essa próxima carreira, como eu abri a onda, eu preciso fechar ela. Então, aonde eu tenho ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo. E onde eu tenho ponto meio alto, eu vou trabalhar ponto meio alto. Agora, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho. E pegando apenas na alcinha de trás, vamos trabalhar 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vai dando uma puxadinha assim, ó, para alinhar, tá? Agora, vamos trabalhar 5 pontos meio altos. Laço fio na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos seguir assim novamente. Onde tem ponto baixíssimo, você faz ponto baixíssimo. E aonde tem ponto meio alto, a gente faz ponto meio alto. Pronto, fiz aqui a minha quarta carreira. E a partir daqui é só repetição. Então, na próxima carreira, nós temos que abrir a onda. Aonde tem ponto meio alto, eu vou fazer ponto baixíssimo. E aonde tem o ponto baixíssimo, eu vou fazer o ponto meio alto. Então, aqui agora, como eu sei que eu vou iniciar minha carreira com pontos baixíssimos, eu subo apenas uma corrente. Se fosse o ponto meio alto, eu subiria 2. Viro meu trabalho. E vamos fazer 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos trabalhar 5 pontos meio altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai seguir esse padrão até o final da carreira. Na próxima carreira, como você tem que fechar a onda, aonde tem ponto meio alto, você vai trabalhar ponto meio alto, e aonde tem o ponto baixíssimo, você vai trabalhar o ponto baixíssimo. E você vai seguir nesse padrão até alcançar o comprimento que você deseja para a sua peça. Fiz aqui, pessoal, 22 carreiras, e deixa eu aproveitar e mostrar para vocês como que eu conto quantas carreiras eu fiz, tá? Aqui, ó, a cada ondulação que vocês estão vendo, essa parte aqui, ó, com relevo, são 2 carreiras, tá? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Agora, nós vamos fazer uma carreira aqui e outra aqui para anular essa ondulação que tá tendo aqui, tá? Precisa ficar reto para iniciarmos a nossa lateral. Deixa eu já passar para vocês aqui até o momento o tamanho que está, ó. De altura 47, de comprimento, essa parte maior 25 e essa parte menor 24, tá? Então, vou aproximar vocês aqui. Olha, então eu finalizei aqui o meu trabalho, né, com uma corrente. Vou virar ele. E agora, onde eu tenho ponto baixíssimo, eu vou trabalhar o ponto baixo. E onde eu tenho ponto meio alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui, a diferença é que em vez de eu pegar apenas na alcinha de trás, eu vou trabalhar pegando nas 2 alcinhas. Então, eu entro aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez.
Vamos no próximo ponto, entra nas duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Eu tenho 3 pontos baixos e eu tenho que ter 5, pois eu tinha 5 pontos baixos. Pronto, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora aqui nós vamos trabalhar 5 pontos baixíssimos, pegando nas 2 alcinhas, tá? Então, eu entro aqui, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Agora aqui nós vamos trabalhar 5 pontos baixos pegando nas 2 alcinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos trabalhar 5 baixíssimos pegando nas 2 alcinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos seguir desta forma: 5 pontos baixos, 5 baixíssimos, 5 pontos baixos, 5 baixíssimos, 5 pontos baixos e 5 baixíssimos, tá bom? Até finalizar toda essa parte aqui. Pessoal, fiz aqui, olha só, ficou desse jeito, tá vendo como fica bem mais retinho? Compara só com esse lado, veja bem. Agora vamos dar início à nossa lateral, tá? Aqui, independente do tamanho que você fizer, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar a quantidade de pontos, que no meu caso é 50, então pega aí a sua quantidade de pontos e você vai tirar 12 pontos. Esses 12 pontos, eles são aqui, ó, da base da sua bolsa, tá? Serão 6 pontos de diminuição e 6 pontos baixos. Caso você queira a sua lateral, a sua base de bolsa com mais espaço, você aumenta 2 pontos baixos aqui dentro e diminui a quantidade de pontos aqui. Então, no caso, você pode fazer 50 menos 14, 50 menos 12 ou 50 menos 10. Isso vai depender do tamanho que você quer que é a sua base. Eu sempre indico, no mínimo, fazer 12, tá? Diminuir 12 pontos. Vão ser 3 diminuições, 6 e 6 pontos baixos, tá bom? Acho que deu para entender. Então, basicamente, você pega 50 pontos menos 12, que no meu caso dá 38. Veja aí quantos pontos você tem e tira 12. Veja quanto deu. No meu caso, deu 38. Eu vou pegar esses 38 pontos e vou dividir por 2. Um para cá, uma quantidade para cá e uma quantidade para cá. 38 dividido por 2 para mim deu 19, então eu vou fazer 19 pontos baixos, 3 diminuições, 6 pontos baixos, 3 diminuições, 19 pontos baixos. Então você divide para ver quantos pontos baixos você começa, tá? Aqui, para finalizar, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. No caso, a lateral que vai ficar, a parte que vai ficar para fora da minha bolsa vai ser essa daqui, tá bom? Vamos lá. Qualquer um dos lados que você utilizar vai ficar bonito, tá? Então, aqui, vou iniciar com 19 pontos baixos. Esses pontos eu faço pegando apenas na alcinha de dentro, tá? De trás ali, não essa aqui da frente. Então, eu entro aqui e faço ponto baixo. 1. No próximo ponto, entro na alcinha de trás. Faço outro ponto baixo. 2. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, 3. E vamos seguir trabalhando até completar 19 pontos baixos. Trabalhei aqui os 19 pontos baixos. Agora, vou colocar aqui a primeira diminuição de 3 pontos. Então, vamos no primeiro ponto, pego na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Mas não finalizo.
Vamos no segundo ponto, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, e ainda não finalizo. Vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e fico com 4 alças na agulha. Agora sim, eu pego o fio que vem do novelo e retiro as 4. Aqui eu fiz uma diminuição de 3 pontos. Agora, vamos trabalhar 6 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. Deixa eu diminuir essa alcinha da agulha. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos, tá? Então, eu vou no primeiro ponto na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Por isso que eu falei pra vocês que vocês vão pegar a quantidade de pontos e tirar 12, porque são 6 pontos baixos, 3 de uma diminuição e 3 de outra, que se você somar vai dar 12 pontos, tá bom? E é por isso que o que sobrar você divide por 2, porque uma parte você vai distribuir para cá, e agora para finalizar, eu finalizo com 19 pontos baixos. Pronto, finalizei aqui, olha só, com os pontos baixos, e aqui, ó, quando nós dobrarmos, é assim que a nossa lateral vai ficar uma bolsa alta, tá bom? Mas caso você queira, para diminuir na altura e aumentar aqui na largura, é só tirar um ponto baixo desse lado e um desse, e adicionar esses 2 a mais aqui embaixo, tá bom? Entre uma diminuição e outra. Para finalizar, vamos fazer uma corrente e vir o meu trabalho. Aqui agora eu vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos. Independente da quantidade de pontos que eu coloco, eu costumo fazer apenas 6 pontos baixíssimos, tá? Mas caso você queira, pode fazer mais, mas aí vai precisar distribuir depois aqui. Eu sempre começo com 6 baixíssimos, seja uma bolsa menor ou uma bolsa maior. Então, venho aqui, pegando apenas na alcinha de trás e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, para saber quantos pontos baixos nós fazemos, vamos vir aqui e vamos ver onde será a próxima diminuição de 3 pontos. Essa próxima diminuição de 3 pontos, ela será aqui, olha. 1, 2 e 3. Serão esses 3 pontos que serão diminuídos. 1, 2 e 3. Você só precisa levar como base essa diminuição da carreira anterior. Ela é sempre o segundo ponto que você diminui. 1, 2 e 3. Então, sem contar com esse primeiro ponto aqui, que vai ser o primeiro a ser diminuído, vamos contar quantos pontos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui no meu caso, eu vou trabalhar 12 pontos baixos, tá bom? Independente do tamanho que você fizer, é só você fazer dessa forma para calcular. Então, pegando apenas na alcinha de trás, vamos trabalhar 12 pontos baixos. Trabalhei aqui meus 12 pontos baixos e os 6 baixíssimos, e agora nós vamos trabalhar a segunda, né? No caso, na segunda carreira, a diminuição de 3 pontos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Na carreira anterior, nós tínhamos 6 pontos baixos entre uma diminuição e outra. Nessa, nós teremos apenas 4 pontos baixos, tá bom? Se na primeira carreira você fez 8, agora você vai ter 6, tá? Então, aqui eu vou ter 4.
Então, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E por que isso? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Da mesma forma que aqui nós diminuímos 1, 2 e 3 pontos, aqui vai ser a mesma coisa, olha. 1, 2, que é a diminuição da carreira anterior, e 3. Por isso que eu só tenho 4 pontos baixos aqui. Então, eu venho aqui agora e faço outra diminuição de 3 pontos. Vou no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Vou para o meu segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Deixa eu só arrumar aqui esse ponto que a minha agulha estava torcendo. Pronto. Agora aqui você vai repetir o que você fez desse lado. Então, eu vou trabalhar 12 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Pronto, finalizei aqui essa segunda carreira. Vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Aqui, aonde eu iniciei com 6 pontos baixíssimos, né? No caso, eu finalizei com 6 pontos baixíssimos, eu vou iniciar com 6 baixíssimos novamente, tá bom? Então, eu venho aqui e pegando apenas na alcinha de trás, eu faço 6 baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu vejo muitas seguidoras relatando que estão tendo dificuldade com a lateral para ficar do jeito que a minha fica. Eu sempre faço os baixíssimos bem soltinhos e sempre vou dar uma puxadinha para modelar essa minha lateral, tá bom? Agora aqui você não precisa ficar contando, medindo aqui quantos pontos são. Se na carreira anterior eu fiz 12, nessa daqui eu farei apenas 11, tá bom? Então eu vou trabalhar 11 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. Pronto, fiz aqui 11 pontos baixos, e agora nós vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Entro aqui no primeiro ponto, na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo. Entro no segundo, pego o fio que vem do novelo. Entro no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Na carreira anterior eu tinha 4 pontos baixos, agora nessa eu vou ter apenas 2 pontos baixos, entre uma diminuição e outra. 1 e 2. Ó. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Entro no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo. Entro no segundo, puxo o fio que vem do novelo. Entro no terceiro, puxo o fio que vem do novelo. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Agora, para finalizar, vamos fazer igual desse lado aqui. 11 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Pronto, finalizei aqui a carreira. Vamos fazer uma corrente. Essa próxima carreira vai ser a última para fechar aqui, olha só. Tá vendo que ainda tem um espaço para fechar? Então, eu vou trabalhar ainda mais uma carreira. Vou virar o meu trabalho e vamos iniciar com 6 pontos baixíssimos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na carreira anterior eu tinha 11 pontos baixos nessa parte, então agora eu vou fazer apenas 10 pontos baixos, tá bom? Trabalhei 10 pontos baixos, agora vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Então, eu entro aqui no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo, entro no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo, entro no terceiro ponto e puxo o fio que vem do novelo.
Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos baixos separando uma diminuição da outra. Já nessa daqui, você vai fez a diminuição e já vai seguir fazendo outra diminuição, tá? Então, vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Entro no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Agora, para finalizar, eu vou trabalhar 10 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Prontinho, finalizei aqui a carreira. Antes de finalizar, vou fazer uma corrente. E agora eu vou cortar um pedaço de fio. Eu uso como medida que é o tamanho da lateral mesmo e corto um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou puxar esse fio aqui. Para fazer a costura da minha lateral, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Mas se você preferir, pode utilizar de crochê também, tá? Essa costura é bem básica, bem facinha, tá? Vamos dar início. Depois a gente vai moldar essa nossa lateral, tá? Para ela não ficar torta. Vamos dar início aqui, ó. Vou começar passando meu fio por aqui, ó. Nesse gominho aqui. Pronto. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Eu pego uma alcinha desse ponto de fora e uma alcinha de fora deste ponto aqui. E passo o fio por dentro. Puxa bem. Vamos no ponto de baixo, pego a alcinha de fora. No ponto da frente, eu também pego a alcinha de fora e passo o meu fio. Esse fio, ele é mais maleável, tá? De 25 milímetros. Caso você queira, você pode fazer uma estruturação com EVA ou algo do tipo. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de fora. Vamos no ponto da frente, pego a alcinha de fora também. Vamos no próximo ponto, pego a alcinha de fora. No ponto da frente, eu também pego a alcinha de fora e passo o meu fio. Então, você vai seguir essa costura até ter costurado toda a sua lateral. Prontinho, olha só, costurei toda a minha lateral e aqui eu já vou dando uma leve modelada nela, ó. E você sabe que é a carreira de lateral porque tem a diminuição, tá? As demais fazem parte do corpo da bolsa e não da lateral. Então, vamos arrumando aqui e principalmente dar uma puxadinha aqui pra cima, ó, pra ficar essa parte reta, tá? Pronto, agora que eu finalizei a costura, eu vou esconder esse fio dentro dos pontos. E depois eu vou passar um pingo de cola na ponta desse fio para não soltar, mas você pode fazer uma costura simples, tá bom? Ó, aí eu levo lá para dentro e vou cortar o excesso. E depois eu vou passar um pingo de cola para não soltar. Eu vou afastar vocês um pouquinho para mostrar como essa lateral fica. Olha só, afastei vocês aqui para vocês entenderem como essa lateral fica, ó. Na minha opinião, fica uma bolsa bem espaçosa, tá? A única coisa que você precisa se atentar, qual carreira faz parte da lateral e qual carreira faz parte do corpo da bolsa, tá? Então, aqui, essa é a minha lateral pronta. Ó que lindo que fica, eu adoro essa lateral, gente, adoro, adoro, adoro. Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Molenguinho assim, né? Porque eu vou fazer o outro lado. Primeiro, nós temos que sair essa parte ondulada aqui, ó. E vamos, então, fazer ela ficar reta. Aqui, primeiro nós vamos igualar, igual nós fizemos desse lado, para depois iniciar a lateral, tá? Aqui, o meu fio, ele tá fora da bolsa, então a gente precisa prender ele. Eu vou prender com uma corrente, só que essa corrente não conta como ponto, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto, aqui, ó, os últimos pontos foram pontos baixíssimos, então aqui serão pontos baixos. Entro nessas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente.
fico com apenas uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Agora, eu volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Agora sim eu considero que eu tenho um ponto. Por quê? Formou aqui em cima as 2 alcinhas do ponto baixo. E quando a gente estiver fazendo a lateral, é importante, porque a gente pega só em uma alcinha, e aqui não tinha. Então, aqui eu conto que eu fiz apenas um ponto baixo, eu não conto que eu fiz 2, tá? É apenas um. Vamos no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, deixo essa laçada em cima da agulha, faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Fiz aqui 3 pontos baixos. 4 e 5. No próximo, como é ponto alto, eu vou fazer ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você vai repetir para igualar. Desculpem pelo barulho. E quando chegar aqui, você vai fazer uma corrente, virar o seu trabalho e vai iniciar as carreiras da lateral. É a mesma quantidade de pontos, diminuição também, ponto baixíssimo também. É igualzinho você fez desse lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a outra lateral e volto com vocês. Prontinho, já fiz as 2 laterais aqui. O fio de 25, ele deixa aqui o trabalho mais mole mesmo, maleável. Mas vocês podem substituir pela agulha de 5 milímetros, se preferir, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui o meu piercing de bolsa, para deixar a bolsa modelada no formato que eu quero. Então, vou pegar aqui. Aí, aqui eu faço o seguinte, eu gosto muito de dobrar aqui pra dentro, já deixando no formato da peça. Então, eu entro aqui, desse lado, entro na lateral também, desse lado na lateral, e aqui na peça. Pronto. Agora, é só fechar aqui, que tá pronto. Ó. Aí, aqui, o que eu faço? Eu dou uma entradinha aqui na lateral, na base, e fica assim. Na minha opinião, fica bem bonita essa modelagem que fica. Caiu ali. Agora, é só repetir a mesma coisa desse lado. Aí, esse lado, você se atenta em arrumar aqui, aqui, e fecha assim. E vai arrumando também a sua lateral. Agora, eu vou colocar o piercing desse lado e vai ficar assim, ó, prontinho. Piercing aplicado dos 2 lados. Na minha opinião, não atrapalha mexer aqui internamente na peça, tá? Agora, eu vou aplicar minha etiqueta e depois costurar o meu botão imantado. Deixa eu pegar aqui a etiqueta, aqui, ó. Deixa eu tirar a plaquinha. Lembrando que essa etiqueta eu vou deixar o link dela na descrição e vou deixar o produto também aqui na sacolinha onde você compra direto pelo YouTube Shopping. Primeiro eu vou escolher qual lado eu quero para frente e qual lado eu quero para trás. Eu vou querer esse lado aqui para frente. E aqui, ó, eu vou colocar para baixo, aqui, ó, nessa parte. Primeiro eu encaixo a minha etiqueta, para eu ver se tá onde eu quero, onde eu gostaria que ficasse. Então, ó, encaixei aqui, não tá centralizado. Então, eu vou colocar mais para esse lado aqui. Agora, eu acho que ficou melhor, ó. Então, agora sim, eu venho aqui atrás. Deixa eu só achar a garrinha aqui que ainda não
Aí. Eu venho com a plaquinha aqui dentro e encaixo na garrinha. Agora, com o auxílio do alicate, eu amasso a garrinha nessa placa. Ó, vou mostrar como que fica aqui dentro, ó. Fica assim. Arrumo a bolsa. E aqui fora fica assim. Bem delicado, tá vendo, ó? Tem a versão maior dessa plaquinha, que na próxima com certeza eu quero pegar. Talvez eu colocaria um pouquinho mais pra cima, vamos ver ainda, tá? Arrumei a etiqueta, coloquei um pouquinho mais pra cima e já costurei o meu botão imantado. Pra quem me pergunta, eu costuro com linha de nylon, linha transparente, essas assim, ó. Vou também deixar o link na descrição. Eu particularmente gosto muito, porque eu não preciso ter 1 milhão de cor de linhas e fica muito boa a costura, bem firme, tá? De alça, pessoal, eu não vou fazer de crochê, porque eu recebi essa náutica lá da loja Matilda. E olha que combinação perfeita esse fio com essa alça. Eu amei, eu achei a oportunidade perfeita para utilizar. Então, no lugar das 4 argolas articuláveis com alça de crochê, eu vou utilizar a alça náutica, tá bom? Então, eu venho aqui, já vem o par dela, eu passo aqui pelos pontos. Ó, passei aqui. E você vê mais ou menos onde que você quer, tá? E tenta deixar alinhado para ficar bonito. Vai passando aqui dentro dos pontos. Acho que essa aqui ficou muito para cá, ó. Vou colocar essa aqui um pouquinho mais para trás. Agora sim ficou melhor, ó. E agora repito a mesma coisa do outro lado. Agora vamos fazer o nosso chaveiro. Eu tenho aqui 5 tiras de fio de aproximadamente 39 centímetros. Você pode colocar a sua tira maior ou menor, se preferir. E a quantidade com 5 tiras de fio, para esse tassel aqui, que ele é pequeno e exporta alça, é o suficiente, tá? Mais que isso eu acho que não vai dar certo, a menos que seja um fio mais fino. Agora, eu pego meu porta-alças e as minhas tiras. Tá vendo aqui, ó, o sentido do parafuso? Eu vou colocar as minhas tiras no sentido contrário. Vou colocar aqui. Aí eu pego a minha agulha para auxiliar e colocar um lá para baixo e garantir que todos os fios entraram, tá? Agora eu venho com a chave Allen de 1,5 milímetro e vou fechar esse parafuso. Vou fechando ele aqui, rosqueando. Até o final. Fica bem delicado. Pronto. Parafusou. Agora eu vou pegar o outro que eu também fiz, que eu já igualei. Opa, soltou aqui, mas é só encaixar. Aqui, ó. E eu vou igualar as pontas. Agora vamos montar. Eu pego aqui e vou abrir
um pouco essa argola que veio e coloco o mosquetão aqui dentro. Eita, agora é só fechar. Ele nunca fecha por completo, tá? E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Pronto. E agora é só fechar. Opa. Essa argola aqui, ela é bem resistente, tá, gente? Por isso que é difícil de fechar. Oh, meu Deus. Pronto. Agora vamos aplicar na bolsa. Olha, vamos aplicar aqui na bolsa o nosso tassel. Depois eu acho que eu vou cortar um pouco. Vamos medir aqui. Veja qual lado você quer. Eu gosto muito de colocar desse lado aqui, ó. E eu prendo por 2 alcinhas aqui pela bolsa. E fica assim, ó. O meu ficou nessa altura. Eu vou cortar um pouco, bem pouquinho, quase nada. Mas, caso você queira, pode deixar ele longo assim. O meu é mais para igualar aqui, que eu tô achando um pouquinho desigual. Peço desculpas, pessoal, se os barulhos externos estiverem aparecendo na aula, tá bom? Moto, avião, helicóptero. Pronto, olha, um pouquinho que muda, eu acho que já fica mais harmônico, olha. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Vou aproveitar e vou passar as medidas para vocês. De comprimento, deixa eu arrumar aqui a minha lateral para passar realmente o comprimento da peça. De comprimento ficou com 24 centímetros, de altura 21 e de largura 9,5. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, para mim saber, só você curtir esse vídeo e comentar já vai me ajudar bastante. E se você quiser, compartilhe esse vídeo naquele grupo de crochê que você faz parte, nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar retribuindo o trabalho que eu publico gratuitamente por aqui. Inclusive, já me conta aqui nos comentários se essa é a sua primeira aula aqui do canal, e se for, eu espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pela sua companhia, e eu te espero em um próximo vídeo.